Fala galera, tudo bem? Meu nome é Luciana Ramalho, eu sou professora de Biologia e tô aqui hoje pra gente ter uma aulinha sobre água. Na Biologia a gente estuda a água dentro do assunto bioquímica. O que a gente estuda na bioquímica? A gente conhece um pouco das moléculas químicas que são fundamentais para toda forma de vida. Então, para a Biologia a gente vai classificar essas moléculas em dois grupos, orgânicos e inorgânicos, tá? E aí na Biologia o que importa pra gente definir isso? A água ela é inorgânica. Por quê? Porque ela, embora também esteja dentro dos seres vivos, ela pode estar fora. Então, tudo que pode estar fora é inorgânico. É água e sais minerais. Tranquilo? Aqui a gente vai falar só da água. Então, vamos começar. Propriedades ou características da molécula de água, tá? Primeiro vamos entender a molécula, para a partir desse entendimento a gente entender a função, a parte biológica, tá? Então, vamos lá. Ela é uma substância inorgânica, já falei. E aí vamos entender isso aqui. Ela é uma molécula que a gente vai dizer que ela é polar. O que é polar? Algo que possui polos. O planeta Terra é polar, tem dois polos. Uma pilha tem dois polos. As moléculas não são junções de átomos, tá? Então aqui eu tenho uma imagenzinha da molécula de água, já eu vou ampliar ela. Fica calma. Na molécula de água eu tenho dois hidrogênios e um oxigênio, né? H2O. Acontece o seguinte, o oxigênio ele puxa os elétrons dessa ligação que acontece entre eles mais fortemente do que os hidrogênios. Então, a consequência é que os elétrons ficam mais tempo perto do oxigênio do que do hidrogênio. Essa ligação que acontece dentro de uma molécula de água entre esse átomo de hidrogênio e oxigênio, ela é uma ligação covalente. Então, vamos lá, dicas que eu vou te dando. Quando a questão te perguntar sobre a ligação intramolecular, ela é covalente, tá? H2O, essa ligação entre o H e o O é covalente. E aí, devido à eletronegatividade ser diferente dos átomos dessa molécula, ela vai ter polos. O que isso implica? Em muita coisa. Por quê? O fato dessa molécula ter polos, né, e ser, portanto, polar, vai fazer com que ela... Vou dar um spoiler? Não, no próximo slide eu te conto, te deixei curioso, né? No próximo slide eu vou te contar, tá? Guarda essa informação aqui. Tem tudo a ver com a informação seguinte também. O fato dela ser polar vai explicar muita coisa, tá? Perceba o seguinte, uma molécula de água, tô só falando de uma molécula, né? Beleza, polar, uma molécula. Uma molécula de água ao lado de outra molécula de água, elas vão se ligar. E aí não é mais uma ligação covalente, é uma ligação de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio. Guarda essa informação. Então, as ligações entre moléculas, ou seja, intermoleculares, é uma ligação por ponte de hidrogênio. Se o vestibular te perguntar intramolecular, é covalente. Intermolecular é ponte de hidrogênio. Como é que essa ponte de hidrogênio acontece? É entre o hidrogênio de uma molécula e o oxigênio de outra molécula. Vamos dar uma ampliada nessa foto aqui, ó. Ampliei, olha só. Tá mais fácil agora pra gente entender, né? Então, olha só. Isso aqui é uma molécula de água, um polo positivo e um polo negativo. Uma molécula vai se ligar a outra por uma ponte de hidrogênio, certo? A polaridade se explica devido à eletronegatividade dos átomos ser diferente. Posso te contar um segredo? A maioria das moléculas é polar também. É muito mais fácil que dentro de uma molécula eu tenha alguém mais forte, né? Um átomo mais forte que o outro e, portanto, gerar um polo, um com mais elétron, um outro com menos elétron. Então, a maioria das moléculas é polar. Isso vai ser super importante, né? Para o papel da água na vida, tudo bem? E aí, essa ligação aqui de hidrogênio, o que você precisa saber? Ela é uma ligação muito forte. Pontes de hidrogênio são ligações fortes, beleza? E aí, vamos agora denominar essas interações, né, intermoleculares que a gente observa na água. Olha esses dois nomes aqui, ó, muito importante você saber. Coesão e adesão. Parece sinônimo, né? Mas não é. O que é um grupo coeso? Um grupo coeso é um grupo fortemente unido, né? Moléculas de água são altamente coesas. Então, molécula com molécula de água forma coesão. A palavra que vai aparecer lá, quando falar coesão, tá falando de molécula com molécula que se une por ponte de hidrogênio. Agora pensa o seguinte, moléculas de água, elas vão se aderir às
paredes de outras substâncias também polares. E aí eu vou dar outro nome para essa, já até falei, para essa adesão. O nome é adesão. Então, você quer aderir à nossa proposta? Significa, opa, deixa eu ali me encostar nessa outra proposta. Então, só tô tentando te ajudar a diferenciar a palavra coesão de adesão, tá? Coesão é molécula com molécula, adesão é molécula com outra superfície, tá? E aí isso acontece também, mas ó, somente em superfícies também polares, tá? E aí eu vou te dizer agora sim, aquele spoiler que eu ia falar e segurei, vou te falar agora. O que acontece? Na química, né, o que se observa? Que semelhante dissolve semelhante. Significa dizer o seguinte, toda molécula polar vai se dissolver bem na água, porque ela também é polar. E aí a gente vai dizer que a água é um solvente universal, já que a maioria é, tudo bem? Então você entende por que aqui está escrito polar? Ela vai se aderir bem em quem também for polar, porque na química, repete comigo, semelhante dissolve semelhante. Como é que a gente classifica as moléculas, então, baseado nessa, né, vai se dissolver na água, não vai? Isso é uma ótima forma de você separar moléculas, né? Quem se dissolver na água significa que tem atração pela água, né? Eu chamo de hidrofílica. O sufixo filia aparece bastante em várias palavras, né? Filia é atração. Hidrofílica, atração pela água. E o sufixo fobia é aversão. Então, tem substâncias que têm aversão pela água, vou chamar de hidrofóbicas. Quem é quem aqui? Não precisaria nem dizer, que eu sei que você já sabe. Já prestou atenção? Polar é hidrofílica. Por quê? Semelhante dissolve semelhante. E a polar vai ser, portanto, hidrofóbica. Quem é que é hidrofóbica? Eu tô na frente da resposta, né? Aqui, ó. Não se dissolve na água, tá? Quem é que é hidrofóbica? Você sabe, já tentou lavar um prato engordurado com água? Não sai. Água não tira óleo, gordura, lipídio, tudo a mesma coisa, né? Óleo e água não se misturam. Por quê? Agora você sabe. Porque a polaridade do lipídio é diferente da água. Pelo contrário, né? Não faz nem sentido essa frase, já que o lipídio ele não tem polos. Eu vou chamar de apolar. O A na frente, tu sabe que é negação, né? Então, como não tem polos, não se mistura com a água. Faz sentido? Isso aqui é super importante. Então, quando a questão de falar uma substância hidrofóbica, gordura, tá falando de gordura, tá bom? E é isso que você precisa saber. Perfeito? E aí, a partir dessas características, quais são os fenômenos que a gente observa envolvendo água, tá? Coloquei aqui 3 que cai muito em prova, super importante. O primeiro é o mais fácil. Tensão superficial. É uma tensão que se gera na superfície da água. Por que na superfície? Ó, tô falando da superfície. Lembra que as moléculas são altamente coesas? Elas formam uma rede, criando ali uma superfície muito coesa, né, muito fortemente unida, que permite até inseto andar sobre a água, por exemplo, tá? Que faz com que você, ao mergulhar de barriga na água, se arrependa um segundo depois, né? Professora, mas a água é líquida, cheira, água mole. Não, querido. Mas a tensão superficial cria essa resistência, né, ao seu mergulho, né? Uma superfície muito grande batendo ali, tudo bem? Então, é a resistência dessa superfície. Tem nome, ó. Ela é garantida pela coesão entre as moléculas. E esse cair tensão, você já sabe. Isso é fácil, né? Capilaridade cai mais, tá? O que é capilaridade? Quando eu falar capilar, tu vai lembrar de cabelo, né? Capilar. Ai, não sei o que, couro capilar não, né? Capilar dá pra entender que é cabelo, né? Por quê? O cabelo, né, é um vaso muito fininho, tá? São capilar. Capilaridade é o fenômeno que a gente observa em vasos muito fininhos. Por quê? Graças à coesão e à adesão da molécula de água à superfície interna desse vaso, olha o que acontece. A água naturalmente sobe por um capilar. E aí isso é importantíssimo para uma planta, transportar água do solo até a folha. Olha que interessante. Então a capilaridade garante que a árvore sugue a água do solo e leve lá para a folha. Porque lá na folha está acontecendo o quê, meu querido? Buracos abertos para troca gasosa e tem água evaporando. A água evapora e aí, se as moléculas estão unidas, uma sobe e puxa a coleguinha de baixo. Puxa. Então, uma vai puxando a outra e aí essa coluna d'água sobe. Capilaridade. Então, a evaporação que acontece na superfície, a evapotranspiração, ela permite que a capilaridade sugue a água do solo e leve até a folha, tá? E a capilaridade é garantida pela propriedade de coesão e adesão. É mais fácil do que parece, né? Então, é super importante para o transporte de seiva bruta
nos vegetais. O nome seiva bruta é o nome desse água e sais minerais que estão subindo, eu vou chamar de seiva bruta. Tranquilo? E o calor específico? Calor específico, ó, tem esse meu amigo aqui, ó, vai me ajudar. O que é esse calor específico? É o seguinte, calor específico, ele requer muita energia, né? Calor específico é uma unidade física, tá? Na aula de física vocês vão estudar isso. Para biologia, vamos simplificar as coisas. Significa o quanto de calor que eu preciso fornecer a determinada substância para que ela varie de temperatura. A água tem um calor específico alto, isso é alto. Significa dizer que para a água evaporar, muito calor tem que ser fornecido para ela. Guarda essa informação. Olha meu amigo suando aqui, ó. Esse meme aqui é um clássico, né? O rapaz tá suando, todo mundo já viu esse meme? O que a gente pode lembrar? Lembrar não, né? Perceber. Por que a gente sua? É isso que eu queria te instigar com essa imagem. A gente sua pra abaixar a temperatura do corpo. Isso é óbvio, né? Se a gente sua contra calor, o objetivo do suor é baixar a temperatura do corpo. Por quê? Como? A água que meu corpo bota aqui vai pegar o calor da minha pele para evaporar. E sendo assim, eu abaixo a minha temperatura. Olha que legal. Então, a água, ela é o importante, tá aqui embaixo, ó. Regulador térmico. Tudo bem? A água, ela é um regulador térmico. Lembra que quando você vai à praia de manhã, se for um dia de muito sol, a areia tá quente e a água tá gelada. Passa-se o dia, muito calor é fornecido o dia inteiro, e aí tá de noite, sem sol. A areia tá gelada, rapidinho, saiu o sol, a areia tá gelada, mas a água tá quente, porque a água demora muito para mudar de temperatura. Não vai esquecer mais isso que eu já sei. Para terminar, ó, já acabou. Vamos fazer exercício, não sai daí não, tem que, né? Vamos perceber se a gente assimilou bem esses conteúdos, tá? Mas o último assunto, né, que a gente precisa saber é em relação ao metabolismo. O que é metabolismo? Metabolismo, ó, tá aqui a resposta. É o conjunto de reações químicas que acontecem dentro do ser vivo, tá? Então, beleza. A água participa? Com certeza, a água é fundamental para o metabolismo. Te digo mais, quanto maior for o metabolismo de uma célula, mais água tem que ter nela. Guarda isso, tá? Porque a água é fundamental para as reações químicas acontecerem. Como é que eu posso resumir isso, professor? Aqui, ó. Isso aqui é uma frase que vai te ajudar muito. Na química, né, dessas reações, a gente vai observar. A síntese de moléculas ocorre por desidratação. Então, a síntese, a união de moléculas, olha aqui, ó, síntese, união de moléculas libera água, por isso o termo desidratação. E a quebra de moléculas ocorre por hidrólise. O que é hidrólise? Lise, é que eu tô na frente, desculpa. Lise é quebra. Essa palavra aqui tem que saber, hidrólise. É quebra pela água. Tudo que tiver hidro é água. Quebra pela água. Então, quando eu coloco água em algumas substâncias, isso vai ajudar a quebrar aquelas substâncias. E pense que duas substâncias, ao se unirem, vão liberar água. Então, síntese por desidratação. Perder água não faz sentido? Perdi, desidratei. Perdi água por desidratação, né? Então, síntese por desidratação. E a quebra por hidrólise. Vamos entender isso numa molequinha, ó? Uma moléculazinha. Então, aqui, ó, 2 aminoácidos, tá? Componente da proteína. Quando eles se unem, eles desidratam. Perde uma molécula d'água. Para 2 aminoácidos se unirem, eu perco uma água. Síntese por desidratação. Isso vai te ajudar muito, tá? Então, a gente pode gravar, ó, síntese de proteína libera água. E, para o outro exemplo, né? A digestão das proteínas consome água, tá? Então, é assim que a água participa do metabolismo. E agora vem a hora esperada dos exercícios. Gente, para ficar mais dinâmico, o que eu fiz aqui? São todas as questões de vestibular e eu destaquei em negrito o que a gente precisava pescar para achar a resposta. Então aqui eu não vou ler todos os enunciados para não ficar uma coisa chata, né? Vocês podem dar pausa e ler antes e eu vou só te dizer o que é mais importante para a gente responder. Essa questão trouxe essa imagem aqui, ó. Essa imagem explica o que eu falei? Fenômeno da capilaridade. Coesão, molécula com molécula, coesão. E adesão, molécula com a parede, a superfície interna de um vaso, tá? Então, isso aqui, coesão e adesão, garantem a capilaridade. E a pergunta é, ó, ele tá falando sobre propriedade da polaridade da molécula e as pontes de hidrogênio. Então, a polaridade da molécula e as pontes de hidrogênio, essas duas propriedades, garantem esse fluxo de... Onde que a capilaridade acontece, que eu te falei aqui, ó? Seiva bruta no interior dos vasos das plantas.
Xilemática de xilema, né? O nome do vaso que leva esse líquido para cima. Então a pergunta é, essa característica, né, da capilaridade ajuda qual transporte aqui? Seiva bruta. Olha os outros exemplos. Sangue. Gente, o meu sangue, ele tá circulando. Mas ele circula por causa da capilaridade? Ou será que tem meu coração aqui bombeando? Meu coração tá olhando pra você aqui e perguntando, não sirvo pra nada? O coração que faz isso, tá? Tá falando aqui da urina. Gente, a urina, a gente tem um músculo que força a urina a sair. Então, todos os exemplos aqui são outras forças. A única aqui que a capilaridade explica é... Lembra que eu te falei? O exemplo que eu trouxe foi da planta. Porque é isso que é assim que cai, tá? Bem, próximo exercício, tá? Vamos otimizar o nosso tempo juntos. Próximo exercício também fala das propriedades da água. Ligação de hidrogênio e polaridade. Qual é o nome dessas propriedades? Ó, ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio é molécula com molécula, coesão. E o fato dela ser polar, ela vai se dissolver em quem também for polar, garantindo a adesão. Então, a gente tem como resposta a letra A, coesão e adesão. Tudo bem? Vimos isso, né? Agora, essa aqui é grandona, né? Vou dar uma resumida pra gente. Ele tá dizendo aqui, essa aqui é do Enem, essa questão, que a mamona, uma planta, ela tem óleo, lipídio, gordura. Já sabe onde a gente vai chegar. E tá dizendo que nessa planta tem uma substância que não se mistura no óleo. Olha aqui, ó. Qual é a característica dessa substância que ele descreveu que inviabiliza essa substância se dissolver no óleo? É um jogo de palavras aqui, mas pensa. Quem se dissolve no óleo é hidrofóbica, certo? Quem se dissolve na água é hidrofílica. Então, essa substância não se dissolve no óleo porque ela é hidrofílica. Letra B, hidrofilia. Faz sentido pra gente? Tá? Não seria lipofilia. Lipofilia são as substâncias hidrofóbicas, tá? Então, faz sentido. Tudo que é hidrofóbico é lipofílico. Se é lipofílico, é hidrofóbico, tá? Então, fica ligado no filia e fobia, né? Penúltima questão, já estamos quase terminando. Propriedade da água. Isso aqui é mole, que permite o inseto andar em cima da água. Quem é? A gente viu todas essas propriedades, a gente viu, né? Tô falando da tensão superficial, a gente viu. Tranquilo? Só pra te provar que cai, né? Essa é fácil. E aí, acho que essa é a última. Acredito que seja a última. Vamos ver. Tá falando do elevado calor latente de vaporização. Que aqui para a biologia é o que eu te falei do calor específico, né? O fato do calor específico da água ser alto, ou seja, de precisar de muito calor para evaporar, garante o quê? Que ela seja olha a letra B, regulador térmico. Perceba que as outras informações sobre a água também estão certas. Ó, a água é um solvente universal. O que ser solvente universal tem a ver com calor latente? Nada. O fato dela ter um calor latente permite que ela seja um bom regulador térmico. E terminamos. Caraca, muito rápido, ó. Coloquei aqui pra gente uma tabelinha de revisão do que a gente viu, tá bom? Falamos que a molécula é polar, solvente universal, fundamental para o metabolismo, a ligação de hidrogênio, que garante coesão, a tensão superficial, a capilaridade é permitida pela coesão e a adesão. A água serve para transportar substâncias, ela é lubrificante, protege e, como vimos, é um ótimo regulador térmico. Gente, espero que tenha ficado tudo claro sobre a água. A água é um assunto importante na biologia, tá bom? E é isso. Vejo vocês nas próximas aulinhas. Tchau!